Olá, meus irmãos queridos, boa noite. Eu sou a Maria Alves, eu sou daqui da cidade de Bauru, sou médium e palestrante espírita há 30 anos. Sou também diretora da USE Intermunicipal de Bauru, presidente do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Temos também, junto ao Centro Eurípides Barçanufo, um centro virtual, onde nós divulgamos a doutrina espírita em todo o Brasil. Chama-se Centro Família Espiritual Eurípides Barçanufo. Essa é a nossa trajetória espírita. Na noite de hoje, eu vou fazer uma palestra para vocês acerca sobre como os espíritos, eles sugam ou influenciam em nossas energias. Mas para isso, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Jesus e agradecendo ao Pai por mais esse momento. Querido amigo Jesus, Deus, nosso Pai, irmãos da espiritualidade, que nesse instante, Jesus, onde estaremos transmitindo o seu amor, os seus ensinamentos, com essa missão da divulgação da doutrina espírita, que possamos estar inspirados pelos bons mensageiros espirituais. E assim, Senhor, tocar os corações daqueles que nos ouvem. Obrigada hoje e sempre, e que assim seja. É com grande alegria que eu aceitei o convite desta cidade tão especial, desse grupo de amigos espíritas, que nós não nos conhecemos pessoalmente, mas em se tratando de divulgação da doutrina, de amor, de energia positiva, com certeza nós já nos conhecemos aí há muito tempo e há muitas encarnações. Bom, a palavra energia, ela no campo da ciência, particularmente pela física, define-se energia como sendo a capacidade de realizar trabalho. Já nós conhecemos mais a palavra fluido, que ela define-se como sendo todo o elemento ou substância que não tem forma própria. São considerados como fluidos os líquidos, os gases, há outros também mais sutis, como os fluidos elétricos e os fluidos magnéticos. Assim também a gente tem os fluidos materiais que fazem parte do nosso dia a dia e os fluidos de natureza e espirituais. Os fluidos materiais, eles são manipulados pelo próprio ser humano, de inúmeras formas, conforme a nossa necessidade para a manutenção da nossa vida física, na elaboração de alimentos, na composição de medicamentos, na utilização de aparelhos eletrônicos, e assim vai. Já os fluidos de natureza superiores ou inferiores, eles são manipulados pelos espíritos. E essa manipulação, ela independe da evolução desses nossos irmãos. Às vezes a gente fica pensando, para que se manipule um fluido, uma energia, é preciso que o espírito seja evoluído. Não, não é necessário que seja evoluído moralmente, mas é necessário que tenha conhecimento para isso. Então, não precisa que haja a evolução espiritual. No nosso meio espírita, o uso da palavra energia, ela se espalhou muito, né? A gente percebe muito frequentemente essa expressão, energias positivas ou energias negativas, ou doações energéticas, centros energéticos, energias descompensadas. É muito comum, por exemplo, a gente dizer que o passe é uma transfusão de energia, que o correto é dizer que o passe é uma transfusão de fluidos de natureza superior, que irá auxiliar no equilíbrio mental, também físico, de quem recebe. Nós precisamos sempre nos recorrer aí aos ensinamentos dos espíritos superiores
a respeito, através das obras de Kardec, a respeito do que nós estamos falando. E Kardec, ele foi fiel aos ensinamentos dos espíritos e aos conceitos científicos, né, da época. E teve muito cuidado, também foi muito criticado, mas ele teve muito cuidado em relação a esse aspecto da doutrina, em se falar de energia, em se falar de fluidos. Tanto é que ele não empregou essa palavra energia em nenhum dos seus livros, nem na Revista Espírita, em lugar algum. Mas no livro A Gênese, ele se dedicou um capítulo, o capítulo 14, para tratar da natureza dos fluidos. André Luiz, também pela psicografia de Chico Xavier, ele tratou desse assunto no livro Evolução em Dois Mundos. Ali no capítulo 1, na primeira parte, ele trata do fluido cósmico. No capítulo 13, ele vai tratar da alma e fluidos. Então, esses temas são trabalhados e, devido à sua dificuldade, né, oferecem até uma certa resistência muito grande para ser estudado até mesmo no meio espírita. E, sem dúvida, a gente sabe que é uma questão um tanto complexa, um tanto profunda. Mas nós precisamos falar disso. Muitos poderão dizer também que Jesus não disse nada a respeito desse assunto. Mas ele disse sim, várias vezes, quando ele falava, a sua fé te curou. Ele destacou com ênfase, né, esse elemento fé. E ele dizia que recebia a bênção das curas pelos seus males, ou seja, a tua fé te curou. Impregnando assim, colocando esse sentido que a fé capacita, né, todos nós de confiança no poder divino. E que nós podemos desenvolver essa capacidade no simples e magnífico fato de crer, que a partir do momento que você crê, que você acredita, que você tem uma fé inabalável, você começa a manipular os fluidos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, também citou a fé como poderoso fluido magnético, isto é, com grande poder de atração, dizendo que, graças a ela, o homem age sobre o fluido, age universalmente, modifica as qualidades, dá impulso. Então, olha só como que nós somos deuses, como disse Jesus. Podemos manipular as energias através desse pensamento positivo que nós temos, que nós cremos, que nós acreditamos que vai acontecer. No capítulo 14 do livro A Gênese, de Allan Kardec, os espíritos, é colocado assim, que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os, como os homens manipulam os gases, mas empregando pensamento e vontade. Olha aí, gente, o pensamento e a vontade é algo que faz parte, está dentro de nós essa força grande. Então, para o espírito, o pensamento e a vontade é o mesmo que a mão é para o homem. Então, o homem utiliza a mão para fabricar as coisas, para fazer com que o mundo gire. O espírito, ele utiliza o pensamento. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção eles querem. E aglomeram, combinam, dispersam. Então, é um conjunto, né, uma forma, uma coloração determinada, mudam as propriedades. Então, é magnífico isso, como um químico muda os gases, os corpos, ele combinam certas leis.
é uma grande oficina, um grande laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações resultam em uma intenção, outras são produto de uns pensamentos inconscientes. Então, a partir do momento que o espírito ele tem a vontade grandiosa, aquela fé verdadeira, aquele desejo de interferir, né, naqueles fluidos, com essa vontade, ela é consciente. Mas existem momentos que, pela própria ação do pensamento, o espírito também manipula o fluido de forma inconsciente. Basta que o espírito pense em uma coisa, para que essa se produza. Como basta que modele algo, né, para que isso aconteça. E é assim, por exemplo, que o espírito faz visível ao encarnado que possua vista psíquica. Por exemplo, o espírito, ele se faz visível à pessoa que tem mediunidade, dividência, dessa forma. Então, ele manipula os fluidos e ele apresenta daquele jeito. A pessoa, ela desencarnou, ela vai se apresentar com os trejeitos, com as vestimentas que ela utilizava quando estava encarnada. Mas como que ela faz essas vestimentas? Como que ela faz se moldar dessa forma em seu perispírito? É através da manipulação fluídica, né? Não que isso venha dizer que nós conservamos as nossas aparências, que o espírito ele seja apegado às coisas materiais, claro que alguns são, mas que eu estou apenas explicando que para a manipulação, para que o espírito se apresente, ele precisa manipular os fluidos, seja essa manipulação de forma consciente, ou seja, de forma inconsciente. Então, até um espírito que ele desencarnou e ele possuía cicatrizes, ele possuía membros amputados, ele pode aparecer dessa forma para ser reconhecidos pelos seus parentes aqui na Terra, né? Até mesmo os que estão no mundo espiritual. Não que o espírito seja deficiente, mas ele manipula os fluidos para que assim ele fique com essa aparência, né? O pensamento do espírito, ele cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar, né? Por exemplo, se um avarento ele usa um ouro, se um militar ele usa uma arma, é o que exatamente eu falei. Se um lavrador ele usa as suas ferramentas, uma mulher ela utiliza aquele vestido, ou aquela joia, ou aquele anel, como vocês viram no filme do Divaldo Franco, quando a avó dele aparece com ele e ela aponta para algo que ela utilizava quando estava viva. Por quê? Para que o espírito seja reconhecido. Vocês já ouviram falar, meus irmãos, em pessoas sugadoras de energia? Eu já ouvi muito. Todos nós já convivemos com alguém de postura tão desagradável e pessimista que acabamos até cansados. É como se levássemos sucessivas quedas internas que acabam por nos levar diretamente ao vazio, ao cansaço, à tristeza. Essas pessoas, elas são sugadoras. Elas sugam as nossas energias, não porque elas querem, né? São pessoas com comportamento nocivo, que são capazes de drenar a nossa força. O alvo delas são sempre os momentos ruins da vida, do que passou, do que está acontecendo hoje. Tem sempre atitudes que são negativas, espalham um clima desagradável. Eu acho que muita gente já conheceu pessoas assim. Então, até os estudiosos, eles explicam que todos nós emanamos uma certa quantidade de energia vital, mesmo que não saibamos. No caso desses sugadores, a energia deles é baixa, por isso que eles acabam roubando a energia de outra.
Com isso, acabam afetando as pessoas emocionalmente, acaba fragilizando, e, e eles se sentem bem até perto de certas pessoas, porque eles sugam as energias dela, mesmo parece aquele sanguessuga, né? Mas não é porque querem, é porque infelizmente são assim, precisam mudar a sua conduta de vida, mudar o seu comportamento, seja este nas suas atitudes e seja o seu comportamento mental, precisa melhorar mesmo. É importante reconhecer que essa pessoa, é, ela precisa perder essa forma de como ela acaba sugando as energias dos outros. São consideradas vampiros. Mas como que ela faz para perder isso, né? É preciso que alguém, seja da família, seja um amigo, esteja junto com ela e passe a falar para ela o que está acontecendo, para que assim ela tome outras atitudes e faça os tratamentos necessários, sejam esses espirituais ou psicológicos, psiquiátricos que nós temos. Os sugadores de energia, eles costumam sempre falar de forma negativa, como eu já falei, né? Passando sempre o lado ruim de tudo. O risco de conviver com eles é que esses sugadores, eles conseguem drenar fortemente a nossa estrutura, né? Então, causa-nos um mal muito grande. Causam situações improdutivas, eles só se lembram, se eles veem um programa de TV, naquele programa existiu algo negativo, ele vai comentar sobre aquilo que é negativo, jamais eles passam a comentar sobre o que existe de positivo, sempre é negativo, por isso que a energia é negativa e acaba sugando os outros. Então, a gente tem que ficar cientes. Aí, o que acontece? Quais são os sinais que nós temos que verificar em nós quando a gente está diante de sugadores de energia? Porque às vezes a gente não percebe, a gente só se sente mal. Nossa, estou tão mal. Aí você vai lá, coloca uma ruda, coloca sal grosso, coloca tudo isso, mas nada disso vai adiantar. Embora o sal grosso é até comprovado cientificamente que ele dispersa as energias, mas não vai adiantar, porque é preciso que nós aprendamos a não ser sugados, né? Então, os sinais que acontecem quando estamos sendo vítimas, entre aspas, dessas pessoas, seja encarnadas ou desencarnadas, é a exaustão. Então, o contato com uma pessoa sugadora de energia acaba por nos cansar, né? Tanto física quanto mentalmente. Nós nos sentimos desgastados. Não é aquele desgaste de um dia de trabalho, é um desgaste que parece que, nossa, não estou conseguindo, eu preciso deitar, eu preciso dormir, e mesmo assim acaba acordando ainda um desgaste. Acaba acontecendo o estresse. Ter a sua força drenada pode causar irritabilidade, é, pode aumentar ainda mais o nosso estresse. E como é que a gente faz para lidar com tudo isso? Porque a gente começa a se mostrar uma pessoa sensível, uma pessoa irritada. Causa dores. Né? Um dos ápices desses roubos de energia é quando passamos a sentir dores. Dores no corpo, dores na própria mente, já que estamos em um desequilíbrio energético, porque nós somos formados de energia. Imagina a nossa energia estar toda desequilibrada. Então fica muito complicado. Tristeza, acontecem também as tristezas. Eles roubam, né, a sua energia de modo a implantar imagens negativas na sua própria realidade. É mesmo que não exista para você, mas você acaba se fixando nessas coisas ruins. Então, evite dar muita atenção. Não estamos dizendo que nós não podemos estar com pessoas assim. De repente, é até um amigo nosso, de repente, é até alguém da nossa família. Se for um amigo, se for alguém, é importante que a gente fale. Que a gente fale, desculpe, o que está acontecendo. Mas agora, se não for um amigo, nós não somos obrigados a ficar junto de pessoas que roubam as nossas energias. Então, é preciso que a gente dê um limite. Mas nós falamos aqui das pessoas que são encarnadas, imagina as desencarnadas, aquelas que a gente não pode ver, mas a gente acaba sentindo, né? André Luiz, no capítulo 5
do livro Sexo e Destino, essa obra de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ele relata o caso do Cláudio Nogueira. Então, ele diz assim, olha, estando Cláudio sentado na sala de seu apartamento, aconteceu que, de repente, um imprevisto. 2 espíritos, visto a entrada do apartamento, penetraram na sala e, agindo sem cerimônia, abordaram o chefe da casa. Beber, meu caro, quero beber. Gritou um deles, tateando-lhe, dando tapinha, né, nos ombros. Eram espíritos, hein? Cláudio mantinha-se atento à leitura de um jornal e nada ouviu. Contudo, se não possuía tímpanos físicos, ele estava, então, com os tímpanos espirituais bem atentos, né? Então, o espírito repetiu, mais uma vez, numa atitude de hipnotizador. Vamos beber? Eu quero beber. E não demorou muito. Viu-se, então, ele a desviar-se do jornal e deixar-se envolver pelo desejo de beber um trago de uísque, convicto de que buscava a bebida exclusivamente por si. Mas, na verdade, ele não buscava a bebida exclusivamente por si. Ele buscava porque ele foi induzido por um sugador, por um espírito que queria beber, que queria sugar os fluidos da bebida, os fluidos da bebida. E aí ele, né, o espírito até malicioso, e disse assim, eu também quero beber, o outro. E ele bebeu 2 tragos. Nessa bebida dele, ele que ficou com o que é negativo da bebida. E os espíritos levaram os fluidos e ficaram satisfeitos com isso. O que mostra aqui, meus irmãos? Que a casa do Cláudio, ela estava completamente com as portas abertas. Então, nós dizemos, a casa mental dele estava de portas abertas. E foi aí que entrou os invasores. E esses invasores pediram um trago, porque o Cláudio já bebia, ele já tinha essa conduta. Então, foi fácil para os espíritos beber junto com ele. Bebeu e o Cláudio ficou com as consequências. Com as consequências de tudo isso. O que é isso, meus irmãos? A lei de afinidade. A afinidade consiste na semelhança, na identidade, ou em conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista. Por sua vez, a sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia, que passa para avigorar entre as partes que mantêm a afinidade e pelos mecanismos da lei de afinidade. Então, isso é sintonia. A afinidade é uma faixa de união, que nós nos ligamos, nos integramos uns com os outros. Em tudo a gente tem afinidade. Nós somos afinados uns com os outros através dos pensamentos. E aí vai acontecendo o que aconteceu com Cláudio, infelizmente. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, que indica com precisão a posição que nós nos encontramos aqui. Se nós somos mais propícios a ser influenciados, se nós somos mais propícios a estar em sintonia com espíritos inferiores ou mais superiores, tudo depende de nós, depende das nossas ações no dia a dia, depende do que nós estamos a fazer e depende também do que nós estamos a pensar. A afinidade, ela consiste na semelhança, na identidade, nos gostos, nos interesses, nos sentimentos, nos propósitos, nos pontos de vista. Por exemplo, nós estamos aqui hoje em palestra, falando de um assunto bem agradável, que se trata de como que os espíritos nos influenciam, essas energias, como que eles fazem com isso.
Nós poderíamos estar agora assistindo uma novela, numa balada, tomando uma cerveja, tomando um guaraná, tomando Coca-Cola, enfim, conversando, falando mal dos outros, ou estudando em uma universidade, em um curso, ou trabalhando. Então, cada um está no local da sua afinidade, do seu interesse. E de acordo com a nossa afinidade e com o nosso interesse, nós atraímos os espíritos para junto de nós. Então, meus irmãos, em carta aos Hebreus, nós encontramos assim, que o apóstolo Paulo comenta sobre uma nuvem de testemunhas a nos rodear, advertindo-nos quanto à condição moral dos indivíduos que temos por companheiros. Serão eles apenas o que encontram materialmente participando de nossa rotina familiar, profissional e social, ou seja, essa nuvem de testemunha, a qual afirma o apóstolo Paulo, são irmãos que estão conosco, que se afinam com a nossa materialidade, com a nossa rotina familiar, com o nosso profissional, com o nosso social. Então, segundo nos ensina Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, a realidade é muito mais ampla, pelo nosso modo de ser, de agir, não somente escolhemos amigos e ambientes de nossa preferência, como também atraímos indivíduos que vivem no mundo espiritual, os espíritos, tanto quanto somos por eles atraídos, mesmo que não acreditemos ou sejamos conscientes dessa presença. Olha só, de acordo com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com os nossos gostos, a gente atrai para nós espíritos, quer queiramos ou não. A gente vai estar junto deles. Eles são as nossas nuvens de testemunha. Esses espíritos que convivem conosco, sejam eles bons ou maus, mundanos ou evoluídos. De acordo com o que eu sou, eu vou atrair para mim aqueles espíritos. Na questão 484 do livro dos Espíritos, nós temos assim: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, quer dizer, os espíritos, eles gostam de certas pessoas, igual nós aqui na Terra. Eu gosto muito de uma pessoa que eu trabalho, eu gosto muito de uma amiga, eu gosto mais de uma, eu gosto mais de outra. Os espíritos também são assim? Aí eles respondem: os bons espíritos simpatizam-se com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, que passam a vir a sê-los. Daí a afeição por causa da semelhança das sensações. Meu Deus, vocês viram? Os espíritos, eles se afeiçoam por nós de acordo com o que a gente gosta. Se eu gosto de beber muito, eu vou atrair espíritos que bebem. Se eu gosto de estudar, eu vou atrair espíritos que estudam. Se eu gosto de praticar o bem, a caridade, o amor, eu vou atrair espíritos que gostam do bem, da caridade, do amor. Então, tudo depende de mim. Cada um de nós constrói uma maneira muito particular, na sua própria atmosfera moral. As desarmonias, os transtornos existenciais, eles são decorrentes das imperfeições morais, e que pelos processos naturais da afinidade, da sintonia, atrai espíritos igualmente imperfeitos e desequilibrados. E esses espíritos, eles nos envolvem por seus pensamentos perturbadores, doentios, até que acaba havendo um acesso grande, um assédio grande, uma influência, uma negatividade tão grande que é preciso que nós sejamos, então, tratados na doutrina espírita, para que a gente possa encontrar aí o nosso caminho novamente. Joana de Ângeles, ela explica o seguinte: como não existe violências contra a lei universal, nem privilégios para uns indivíduos em detrimento de outros, quem ora e procura situar-se em equilíbrio direciona
ondas mentais que alcançam regiões felizes da espiritualidade, despertando o amor e interesse dos guias espirituais, que ocorrem, que eles acabam, então, correndo para nos auxiliar. Então, quem ora, quem procura praticar o bem, acaba despertando essa sintonia e o apreço dos bons espíritos, diz Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco. E também promovem encontros inesperados. Ou seja, a gente acaba no mundo espiritual se encontrando com parentes, com amigos, com os nossos entes desencarnados e amados. Então, nós só temos a ganhar se nós mantermos a nossa postura, pelo menos um pouco adequada. Ninguém aqui está pedindo para que sejamos santos, mas que a gente procure ter uma postura mais adequada na vida, porque a nossa postura vai trazendo para nós as companhias espirituais. Então, é preciso que a gente passe a sintonizar-se com irmãos que tenha a mesma sintonia e o mesmo padrão vibratório que nós. Então, o que é padrão vibratório, os irmãos? O padrão vibratório é o que cada um tem, diz respeito à nossa energia dominante, que acolhemos em nosso ser. Os pensamentos, sentimentos, as emoções, alimentados pelas nossas crenças e valores, esta condição é consequência das nossas experiências, vividas e cristalizadas nos corpos sutis, emocional e mental. Então, repetimos, comportamentos, as nossas reações emocionais refletem no nosso padrão vibratório. Então, o nosso padrão vibratório é aquela energia que nós continuamos em nós, que nós temos em nós, em um nível. Então, por exemplo, tem que ficar nesse nível o meu padrão. Meu padrão não pode ser abaixo e, de repente, ele pode ir aumentando, mas sempre ele mantém um padrão. O que é padrão? Uma linha. É uma energia estável. O que acontece? De repente, vou dar um exemplo. Nós somos convidados a ir a uma festa. Nesta festa, tem bebidas, tem muita sensualidade, e de repente eu sou uma pessoa que não faz parte da minha vida, do meu dia a dia isto. Mas eu preciso ir a esta festa, porque essa festa é uma festa, suponhamos, de trabalho. É uma confraternização de trabalho e eu tenho que ir. Eu vou, preparo toda e vou para essa festa. Chegando lá, toda essa energia diferenciada, mas eu tenho o meu padrão vibratório, porque eu sou uma pessoa que pratico bem, que procuro analisar os meus pensamentos, que procuro me conduzir. Eu não sou santa. Isso que a gente tem que deixar bem claro. Eu não sou santa. Eu não sou o espírito mais evoluído que tem aqui na Terra, de forma nenhuma. Eu só procuro ter um padrão de vibração, em virtude das minhas ações diárias, dos meus pensamentos. E esse padrão de vibração a gente vai construindo de encarnação em encarnação. Então, conforme eu vou praticando o bem, que eu vou melhorando, que eu vou evoluindo, eu vou construindo esse padrão. Mas eu vou nessa festa, mesmo sendo uma pessoa equilibrada, vamos dizer assim. Chegando nessa festa, tem bebida, tem sensualidade, tem tudo que existe lá. Eu continuo no meu padrão, nada me afeta, porque eu sou uma pessoa equilibrada. Mas, de repente, eis que um garçom passa perto de mim, derruba uma bebida no meu cabelo e destrói aí meu cabelo que eu preparei tanto. Eu falo, poxa vida, que coisa, né? E fico transtornada. Quando eu me transtorno, o meu padrão, ele cai um pouco. Aí, nesta festa, tem lá um espírito que está bebendo, que está aproveitando das energias sensuais e de tudo aquilo que está acontecendo, e ele percebeu que o meu padrão caiu, ele vai até mim, ele se aproxima de mim. Eu retorno para minha casa. Chegando em casa, esse espírito ele vai junto comigo. O meu padrão vibratório, em poucas horas, ele já volta ao normal. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que mantenho esse equilíbrio.
ele volta ao normal. Então, esse espírito, ele não consegue interferir em mim, ele não consegue jogar a sua energia, ele não consegue fazer com que eu faça aquilo que ele quer. Mas, repentinamente, na minha casa, pode ter meu filho, pode ter minha mãe, pode ser meu esposo, minha esposa, a minha funcionária, enfim, que, infelizmente, o padrão vibratório deles não está equilibrado. E esse espírito ele vai justamente ali aonde ele serve, aonde é acessível, aonde as portas mentais estão abertas. E eu fui a responsável por trazer esse espírito, que não acabou ficando comigo em virtude do meu padrão, mas acabou se direcionando a uma outra pessoa. Olha a responsabilidade que a gente tem. Mas agora, Maria, eu vou deixar então de frequentar os lugares, afinal, eu estou vivendo no mundo, e no mundo existe tudo isso. Não, você pode muito bem frequentar os lugares, você pode ir na onde você quiser ir, mas mantenha o seu padrão de vibração. Quanto a você proteger a sua casa, você precisa fazer o evangelho no lar. Se você fazer o evangelho no lar, na hora que voltar o seu padrão vibratório, com certeza a sua casa estará envolvida em proteção e os espíritos que nós vamos nos sintonizar em virtude dos nossos desejos, em virtude das nossas ações, em virtude dos nossos pensamentos, eles vão estar protegendo, é claro, o nosso lar. Então, protegendo o nosso lar vai impedir que alguém esteja sendo afetado ali. Mas e essa pessoa, Maria? Essa pessoa que vive no meu lar, meu filho, minha mãe, enfim, alguém que está ali, ou até mesmo um amigo que foi visitar, o que vai acontecer com ele se esse espírito se aproximar dele? No máximo, o espírito, se o meu lar estiver bem, estiver amparado pela espiritualidade, ele não vai durar muito tempo ali, claro, com certeza. Ele vai ser encaminhado pela espiritualidade para onde ele precise ir, para onde ele há necessidade que ele vá, né? Agora, se eu estiver em um local onde o lar dessa pessoa, essa pessoa, ela não esteja equilibrada e não tenha padrão algum, é, de energia, pode ter certeza que essa pessoa ela vai estar influenciada por esses irmãos espirituais. Por isso que demora muito tempo para que a gente passe a entender melhor acerca das influências dos espíritos em nós. Então, como que os espíritos, eles influenciam em nossas energias? Através dos fluidos. Como é que nós deixamos eles influenciar? Através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos todos os dias. Se nós não tivermos um padrão vibratório, seremos influenciados pelos espíritos. Então, vale muito mais a pena a gente ter uma energia positiva, né, do que nós recebermos aí essas conexões que não geram nada de positivo para nós. Olha o exemplo do Cláudio. Cláudio, ele foi estimulado a beber e acabou bebendo. Já pensou se fosse uma pessoa que estivesse fazendo tratamento de alcoolismo, e aí, em virtude disso, os espíritos acabam se aproximando desta pessoa e ela retroage no tratamento. Por isso que quando existem pessoas que fazem tratamento, seja para o que for, é muito importante que se faça o tratamento espiritual junto, porque assim, o que vai acontecer? Assim, essas pessoas, esses espíritos que acompanham essas pessoas serão direcionados às reuniões mediúnicas e serão esclarecidos sobre o porquê das coisas. Nós tivemos um trabalho em uma universidade aí, onde os transplantados de órgãos estava acontecendo algumas rejeições desses órgãos. Os órgãos, eles vinham de pessoas que saíam tragicamente da vida em acidentes e
pega-se aquele órgão e vai colocar, vai transplantar no próximo da fila de transplante. E estava havendo muitas rejeições, o médico tinha falado comigo. E nós fizemos os tratamentos, colocamos o nome dessas pessoas em reuniões mediúnicas, e ali apareceram uns espíritos, esses espíritos cujos órgãos foram doados, mas eles saíram tragicamente da Terra. Então, eles se aproximavam da pessoa, sugavam ali as suas energias, os seus fluidos, ficavam naquela cobrança, esse órgão é meu, então toda aquela conexão de energia fazia com que houvesse a rejeição. Depois que nós introduzimos isso na reunião mediúnica, que passamos a orientar os espíritos ao perdão, ao porquê que eles haviam desencarnado dessa forma, tudo começou a melhorar, começou a diminuir a rejeição dos órgãos. Isso não é fabuloso? Por quê? Porque passamos a instruir esses espíritos, eles não têm necessidade de ficar ali, junto com seus órgãos, sugando as energias e prejudicando alguém. Mesmo que eles achem que eles foram os maiores prejudicados. Mas eles têm a vida no mundo espiritual para frente que deve ser seguida. Aí vem aquela questão, o espiritismo é contra a transfusão de órgão? Não, lógico que não. Todos nós, a transfusão de órgãos, ela traz vida, né? O transplante de órgão, quer dizer, traz vida à pessoa. Tanto é que eu tenho a minha filha que é transplantada de órgão, mas o rim dela, ela recebeu do pai, mas só deu vida a ela, e conheço outros que são transplantados de pessoas desconhecidas e trouxe a vida de volta. Nós não sabemos o que foi necessário, por que foi necessário acontecer isso, se no passado esse espírito precisava enfrentar esse momento, mas o mais importante depois é conduzir esse espírito à espiritualidade para que ele reconheça que ele fez um grande gesto de amor, mesmo sem saber, e conduzir essas pessoas que recebem os órgãos a orar em agradecimento a esses irmãos que saíram da Terra drasticamente, mas que puderam fazer esse grandioso ato de amor e que eles recebam essas vibrações positivas para eles, para que possam, em forma de energia tão boa, galgar mais a sua evolução. Então, como que é importante a gente fazer esse estudo para sabermos um pouco mais a respeito dos fluidos, a respeito dessas energias que mesmo alguns espíritos, sem ter consciência dela, acabam manipulando. E o doutor Hernando de Andrade, ele, grande cientista da doutrina espírita, ele explica para nós que essa manipulação fluídica, ela existe mesmo, e não há necessidade do espírito ter conhecimento do que ele está fazendo, mas existe toda essa conexão mental e entre a energia e para que ela seja envolvida e direcionada para onde o espírito quer. Olha só, como que a gente precisa cuidar muito dos nossos pensamentos, como que a gente precisa todos os dias tentar fazer uma reflexão melhor sobre os nossos atos, procurar conduzir também as nossas mentes. A regra para que a gente tenha um padrão de vibração melhor é que a gente pratique o bem, contribua aqui para o nosso planeta aquilo que a gente precisa contribuir, ou seja, cada um, ninguém está aqui por acaso, todos nós estamos aqui para levar a nossa contribuição, e isso tudo vai fazendo com que a gente tenha esse padrão de vibração. Então, é muito importante que a gente saiba de tudo isso. Então, não é só praticar o bem, mas é praticar a minha parte, é fazer o que eu preciso fazer aqui no mundo. E isso inclui meditação, que a meditação ela é muito importante para que nós sejamos donos dos nossos pensamentos e não sejamos pessoas influenciadas. A nossa mente ela tem um poder muito grande, mas a gente precisa saber lidar com ela. Então, precisamos evitar pensar naquilo que a gente
naquilo que for desagradável, pessoas que ficam o tempo todo só pensando no mal, só colocando cenas negativas na cabeça. Então, nós precisamos mudar os nossos pensamentos. E praticando a meditação, a gente acaba conduzindo melhor esses pensamentos. E na hora que a gente conduz melhor os pensamentos, a gente não se deixa influenciar. Então, a nossa porta mental deve estar fechada para as influências externas, seja dos nossos irmãos encarnados, ou seja, dos nossos irmãos desencarnados. Sabendo disso, a gente vai treinando todo dia, né? Todo dia. E olha, a boca fala o que está cheio o coração, né? Ou seja, vamos falar mais coisas boas, mais coisas positivas. Não vamos demonstrar através da língua que nós somos pessoas volúveis, mas sim que a gente procura ter um padrão melhor de vibração. Se a gente não consegue, a gente tem que tentar todos os dias. Então, um dia eu tento, no outro dia eu tento de novo, e a partir daí vai chegar uma hora que eu vou conseguir, porque nós somos fortes, nós somos deuses. Que as energias espirituais de Jesus, da espiritualidade maior, possa conduzir cada um dentro do seu eu, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, que possa cada um de vocês estarem envolvidos no que é positivo que vem de Jesus, porque Jesus, ele sempre traz o que é de melhor para nós. Ele nos ensinou, somos deuses, então somos capazes de realizar inúmeras coisas, que essas realizações sejam coisas positivas, objetivos primordiais para o nosso crescimento e também para o crescimento daquele próximo mais próximo e daquele próximo menos próximo. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Que assim seja. Um grande abraço a todos.